Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de regra da cadeia. Então, o enunciado do teorema da regra da cadeia é o seguinte: considere z, um f de x e y, ou seja, uma função que dependa de x e y, seja diferenciável de x e y. A noção de uma função ser diferenciável, eu vou gravar uma aula avulsa em um outro momento, só para a gente seguir o fluxo do nosso curso. Mas quando fala-se diferenciável de x e y, vocês podem pensar que eu estou querendo dizer que a f possui derivadas parciais em relação a x e em relação a y. É que, na verdade, você tem que exigir mais do que isso. Vou só explicar isso rapidamente. Ser diferenciável, uma função ela é diferenciável em um determinado ponto se o plano tangente é uma boa aproximação do gráfico da função. Mas fiquem tranquilos, se vocês não entenderam, vou reservar essa videoaula para o futuro. Então, pense que só que eu quero derivadas parciais em relação a x e em relação a y por enquanto. Aonde nós vamos pensar que x ela é descrita como uma função g de st, ou seja, uma função que tem a variável st. O y, que ela é descrita como uma função h que dependa de st. E que tanto g quanto h são funções diferenciáveis em relação a st. Então, dá para derivar z em relação a s, z em relação a t, através dessa fórmula. Eu, particularmente, gosto de pensar usando o diagrama de árvore, ou esquema da árvore, que é o seguinte. A gente começa com a nossa função z. A gente observa para a nossa função v, e quais são as variáveis que estão dependendo diretamente, de quais variáveis z depende Perdão. Olha para z e olha quais são as variáveis que z depende de maneira direta. Então, no caso, z depende de x, z depende de y. Agora, olha para x. X depende de quem? Depende de s, depende de t. S e t são variáveis independentes para a árvore. O y depende de s, depende de t. Então, se você quer calcular a derivada de z em relação a s, você tem que percorrer um caminho. Quais são todos os possíveis caminhos que você tem de sair de z e chegar em s? Você pode ir de z para x, de x para s, e aí seria derivada de z em relação a x vezes derivada de x em relação a s, que seria esse primeiro pedaço aqui. Derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a s. Ou ainda, você pode derivar de z em relação a y, derivar de y em relação a s. Então, você soma todos os possíveis caminhos. Assim como, se você quiser derivar z em relação a t, deriva z em relação a x, depois deriva x em relação a t, mais derivada de z em relação a y, derivada de y em relação a t. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos derivar z em relação a s, derivar z em relação a t. Então, primeiro passo, vamos fazer o esquema da árvore. Então, observamos para z e observamos quais são as variáveis que z depende de maneira direta. Nesse caso, x e y. Então, você coloca aqui x, coloca aqui y. O x depende de s e t. Então, você coloca aqui s, t. O y também depende de s e t. Então, coloca s, t. Agora sim, estamos aptos para calcular as derivadas parciais. Então, primeiro nós vamos derivar z em relação a s. Uma coisa que eu não sei se eu comentei, que essa é uma das notações de derivadas parciais. A gente usa o delta ao invés de d. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos derivar z em relação a x. Então, olha para essa função, deriva z em relação a x. Que nesse caso vai ser e elevado a x seno y. Derivou z em relação a x, agora você deriva x em relação a s. Derivada de x em relação a s vai dar t ao quadrado. Mais, agora nós vamos derivar z em relação a y, que aí nesse caso vai dar e elevado a x
cosseno de y vezes a derivada de y em relação a s. Aqui eu vou apagar um pouquinho, só para poder derivar y em relação a s, que vai ser 3s ao quadrado t à quinta. Então deixa eu só ajustar aqui o s, só para caber no quadro a nossa solução. Então, 3s ao quadrado t à quinta, derivamos z em relação a s. E aí, se você quiser deixar em função de st, agora basta substituir o x por essa informação e o y por essa informação. Vou deixar aqui porque já está pronta a solução, essencialmente. Então, essa é a derivada de z em relação a s. Rigorosamente falando, deveria substituir o x e y por esses valores aqui, mas eu vou seguir em frente para não perder tempo. Então, derivada de z em relação a t será igual a, novamente, deriva z em relação a x, então vai ficar e elevado a x seno de y, vezes. Agora nós vamos derivar x em relação a t, que aí no caso vai dar 2st, mais deriva z em relação a y, que aí vai dar e elevado a x vezes cosseno y. Agora nós vamos derivar y em relação a t, que aí nesse caso vai ser 5s ao cubo t à quarta. E é basicamente isso. Agora é só praticar. Qualquer coisa estou à disposição. E até a próxima.